Hoje eu vou falar de neurose obsessiva. O que é a neurose obsessiva? Bom, neurose obsessiva, ela foi estudada por Freud no início do século, 1909, O Homem dos Ratos, que é o texto que ele fala da obsessão. E em 1907 tem também Os Atos Obsessivos e a Prática Religiosa. Esses dois textos, eles identificam uma neurose, né? A neurose, que também é uma palavra que vem da neurologia e que Freud usou. Então, o primeiro tipo de neurose é a neurose histérica, que depois, num outro vídeo, eu vou tentar explicar para vocês. E o segundo tipo de neurose é a neurose obsessiva. E tem o terceiro tipo, que é a neurose fóbica. Então hoje eu vou falar da neurose obsessiva. Como é que isso acontece? A neurose obsessiva, ela se dá no plano das ideias, no plano do pensamento, diferentemente da neurose histérica, que vai se dar no corpo, partes do corpo, né? Por uma questão da sexualidade, o corpo se paralisa, tem movimentos de paralisação de pernas, braços, etc. Na questão da neurose obsessiva, nós temos então uma movimentação no pensamento, né? A pessoa tem um pensamento e ela vai, além de ser um pensamento constante, é um pensamento repetitivo. Então nós podemos dizer que a neurose obsessiva, além dela ser obsessiva, que é uma ideia fixa, ela é também uma compulsão, porque ela se repete. Por exemplo, se nós traduzirmos do alemão para o português, seria um elemento coercitivo. É algo, é um conjunto de ideias, ou é uma ideia, ou são várias ideias que se impõem sobre mim, são maiores que a minha própria pessoa e determinam o que eu sou. Às vezes essa ideia, ela é irracional, mas eu faço, eu pratico e faço o que essa ideia me determinou. Então é uma ideia que se sobrepõe à minha própria vontade e determina minhas ações. Além disso, ela causa uma certa ruminância, ela causa um desgaste, porque essa ideia ela se repete, ela é algo circular que vai e volta constantemente, e ela me causa uma fadiga emocional muito grande, porque é uma ideia que me consome por dentro e vai me eliminando nesse sentido, não é? Então nós temos uma mente inquietante que tem esse tipo de pensamento. Então Freud chamou isso de neurose obsessiva. Logicamente que obsessão é um termo que muitas religiões adotaram. Não é da maneira religiosa. Na maneira religiosa, obsessão é como se fosse uma possessão. Mas também é no sentido de algo me possuir e determinar, né? Na psicanálise, a obsessão também é isso. Uma ideia, um conjunto de ideias, comportamentos e afetos que se impõe sobre mim e determina minhas ações, sem eu querer isso. Portanto, a neurose obsessiva é muito comum. Ela passa por fatores como, por exemplo, o desejo de controlar tudo, né? São pessoas que têm a nítida sensação de querer controlar as coisas, e no sentido que essa neurose obsessiva, se ela se prolongar e se ela se aprofundar, ela poderá se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, que é uma neurose obsessiva numa característica mais grave, que é a pessoa ter ações como fechar a porta várias vezes, fechar um pote de maionese várias vezes. Então ela passa por um controle, a necessidade de um controle, talvez uma cobrança da sexualidade infantil, né? Parentes ou famílias que cobram muito os filhos, não é?
nesse sentido, são pessoas que sofreram muitas cobranças e muitos controles, muito controle. Então elas praticam esse controle e tentam controlar todo mundo. E o controle é uma característica obsessiva. Então, mais ou menos, existem vários estudos sobre isso, mais ou menos é assim o pensamento de um obsessivo. Então, neurose obsessiva é uma das características de uma estrutura mental que é muito comum hoje em dia e que a psicanálise tenta fazer um manejo disso, buscando a causa e os motivos que devem estar lá na infância, na sexualidade não reconhecida, não desejada, mas não praticada, questões morais, um superego muito forte, rígido, que impõe determinadas leis, que levou a esse tipo de sintoma.